Olá, mulheres maravilhosas, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Se Ela Pode Eu Posso, e hoje tem uma convidada com muito vínculo afetivo e com toda a honra do mundo. Eu quero agradecer a presença da Giovana Dias, uma mentora de vida e da minha vida. Então eu tô aqui como host do podcast e também para dar o meu depoimento pessoal do quanto o trabalho dela engrandeceu, né, e fez com que a minha alma se desenvolvesse como pessoa. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Estou sempre aqui com um exemplar diferente da Ótica Norberto, com os meus óculos fantásticos. Quero agradecer também Mais Viva Farma, uma patrocinadora importante pra gente, que hoje, né, nos mandou este brinde maravilhoso que a Giovana vai receber depois no final. Agradeço também a Valory, que é quem me mantém, assim, impecavelmente bonita para recebê-las. Voltando a comentar, como eu falei hoje cedo, a Valory voltou para o Boulevard Espírito Santo. Mudou um pouco de ambiente, as clientes reclamaram, pediram que voltasse para o Boulevard, então elas estão de volta na Torre Amor, segundo andar. E ainda agradecendo a Cozinhari, que trouxe essas delícias que depois nós vamos degustar no intervalo. São os patrocinadores do podcast e para mim é uma honra poder estar aqui ao lado dessas grandes marcas e dessas grandes mulheres. Giovana Dias, olá. Obrigado por estar aqui comigo. É uma honra. Nosso papo é longo, mas eu quero que o pessoal, para quem não te conhece ainda, que tu te apresente, fale um pouco do que tu faz para nós introduzirmos os pontos de hoje. E depois também quero saber quem é a Giovana fora dos bastidores e da vida profissional. Bem-vinda. Gratidão, é uma honra estar aqui, receber esse teu convite, poder compartilhar um pouquinho com esse público feminino a importância do autocuidado, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Giovana Dias, sou terapeuta e mentora de vidas já há mais de 12 anos, vai fechar 13 anos, daqui uns 2 meses. E no decorrer desta caminhada, eu fui desenvolvendo cada vez mais a vontade e propósito de cuidar e impactar vidas no seu sentido máximo, né? No sentido de que não basta apenas cuidar só da mente, que mente bastante pra gente, mas que também tinha que cuidar, tem que cuidar da essência, o despertar da essência. Então, eu montei a minha metodologia de trabalhar tanto cuidando da parte mental quanto espiritual, energética. Então, as pessoas que chegam até o meu consultório, elas vão receber esse cuidado. Certo? É um tripé, né? A gente cuida do corpo, da mente. Quero dizer que já devo estar contigo há uns 5 ou 6 anos. 5. E exatamente isso. Eu cheguei até ti, não me lembro com a indicação de quem, mas foi um divisor de águas fundamental. Porque eu era uma pessoa cética, cheia de certezas, e quem tem muitas certezas pouco ouve, pouco aprende. Então, eu lembro que eu recém tinha me casado, eu tinha transformado a minha vida completamente, e todos os planos que eu fiz deram errado. Não deram errado, porque os de hoje são infinitamente melhores, mas eu tinha uma vida muito mecânica e material. Eu pouco entendia que existiam interferências de outras vidas energéticas, do estado em que a gente está e se encontra, e gatilhos mentais também que distorcem um pouco as realidades e os nossos sentimentos. Então foi um longo caminho, eu sou uma cria de Giovana Dias. Meu marido também depois passou a fazer as terapias contigo, e hoje estou nesse processo de mentoria. Acho que vou passar a vida inteira contigo, porque quanto mais se estuda, mais se entende o caminho do autoconhecimento, ele tem infinito, início, né? mas ele não tem fim. Então eu quero conhecer a Giovana também fora dos bastidores do trabalho. Eu sei que tu é mãe de 3 meninos. 3 crianças, meninos lindos. É bem agitada a minha vida fora. Tem muitas pessoas que me perguntam como que eu consigo dar conta. E uma resposta que eu tenho, assim, e muito verdadeira e autêntica minha, é que a gente dá conta de tudo que aquilo que é prioridade pra gente, né? E ter família sempre foi uma prioridade. Eu venho de uma família muito humilde, mas que o que nunca faltou e que sempre teve em abundância na minha família foi amor, foi união. Né, foi esse cuidado pessoal. Então, sou ali
tanto a parte de pai quanto de mãe tem um rio de tios, então essa questão de união e família grande. O domingo mesa cheia. Exatamente, sempre foi algo que fez parte da minha vida, da minha infância. O primeiro depoimento é de que a Giovana que vocês veem hoje não é a Giovana que eu conheci. Ela era a menina Giovana, né? Ela não tinha esse empoderamento, ela não tinha esse brilho, esse pisar diferente. A tua carreira não iniciou com o que tu faz hoje, né? Me conta um pouco como é que tu começou, para ver como os caminhos às vezes são tortuosos. Exatamente. Eu fiz faculdade de estética e cosmética, então sempre gostei muito dessa questão do cuidar do outro, né? Pra te ver, a essência em si continua, mas os caminhos não eram esses, os planos não eram esses. Fiz faculdade de estética e cosmética na UBRA aqui de Santa Maria, e no meio do percurso lá, quase na finalização dessa faculdade, eu comecei a me interessar de que eu não queria, enquanto eu fazia uma massagem, enquanto porque eu já trabalhava tanto com a parte de manicure em salão, e depois eu fui desenvolvendo a parte de estética facial, estética corporal, e tanto na manicure, quanto fazendo uma limpeza de pele ou uma massagem, o que as pessoas, elas tinham aquela questão de levar os seus problemas, né? Elas queriam desabafar, então eu sempre fui terapeuta, eu costumo dizer isso, que a terapia, ela sempre teve de alguma forma no meu caminho. Mas amava demais trabalhar com estética, mas o chamado foi maior, né? Aquele sentimento de que, mas qual é a causa dessa insatisfação, né? Dessas pessoas vinham para cuidar às vezes do corpo e a necessidade não era no corpo, né? Tinha algo a mais, e é ouvir o chamado mesmo, né? A espiritualidade, ela é presente na minha vida desde muito cedo, sempre foi. Eu tinha muitas intuições, sonhos, sempre gostei muito desse lado mais holístico também, e associado ali à faculdade e o trabalho, eu comecei com a parte de terapia Reiki, né? Então, finalizava uma massagem relaxante e já finalizava com o Reiki. E aí nos conhecemos. Foi, exatamente, e aí foi que chegou um momento que eu digo que um funil se apresenta no nosso caminho, e aí você precisa escolher, né, no que realmente você vai focar, porque era extremamente prazeroso, mas muito cansativo. Imagina, num atendimento de um dia inteiro, eu arrumava a sala para limpeza de pele, arrumava a sala para fazer uma massagem relaxante de pedras, de bambu, daqui a um pouco era só uma terapia Reiki, uma sessão de Reiki. Naquela época eu não fazia a terapia Reiki, eu vou explicar um pouquinho o diferencial dessa minha terapia, né, e não é somente chegar e deitar numa maca, né, não vou explicar um pouquinho isso, mas lá, desde daquele momento, eu sentia, né, que, eu vou ter que escolher um caminho, e mais uma vez eu me interiorizei, eu me conectei comigo, que isso é essencial na minha vida, é a minha base, e segui o meu coração, e não a minha mente, que dizia, e agora, esse monte de equipamento que você investiu lá, 30, 40 mil reais, né, vamos lá. Eu lembro que quando eu te conheci, tinha na entrada do teu espaço todos os serviços que tu prestava, e eu também achava era muita coisa e eles não eram complementares, né? E nunca me despertou a fazer, nem a massagem, nem qualquer um dos outros serviços. Eu ia lá sempre buscando o Reiki, mas antes dele sempre teve uma parte de terapia, né? Sim. De conversas, e até para que eu pudesse estar presente ali de corpo e alma e poder passar pela terapia do Reiki. Então era muito importante esses 30 minutos que antecediam, porque muitas vezes foi o meu desabafo, assim, eu ia lá pelos 30 minutos para ter alguém neutro que pudesse me amparar, me ouvir. Eu me ouvia. Exato. Quando falava contigo, né? Então, às vezes, a gente não sabe se ouvir. Dentro, eu acredito que sempre existe um grito, sempre existe um instinto, né? Sempre existe um caminho brilhante que a alma da gente conduz. A gente tem que aprender. Mas o mais difícil é permitir que a mente interprete de forma correta. Exatamente. Tá, me conta um pouco, então, qual é a diferença já da terapia Reiki? Qual é a diferença? O que eu fazia? Né? Eu nunca consegui, fiz o curso, terminei todas as fases do curso de Reiki, e aquilo engessado, assim, de chegar e só conversar menos de 5 minutos e deitar na maca, não combinava comigo. Né? Eu sempre gostei muito de diálogo, eu sempre gostei de olhar nos olhos da pessoa, e eu mesmo disse, bom, eu vou trabalhar de uma forma diferente.
como eu acho que realmente tem que ser. As pessoas têm que serem ouvidas, como tu falou, né? Quantas vezes eu me contando, falando algo pra ti, quantos Muitos insights e gatilhos, respostas muitos. eu já tive só em me ouvir, né? E montei isso, né? Arrumei o meu espaço onde tinha 2 poltronas, como se fosse realmente, né, um momento ali de terapia, da parte de psicólogo, e comecei a trabalhar isso. No que eu posso te ajudar? Essa era a minha pergunta que desmoronava. Eu nunca as sabia pessoas. responder. Não sei, estou me sentindo Sei. assim. Vamos lá, vamos trazer, é que a maior dificuldade, Tamires, por isso que as pessoas não conseguem falar o que estão sentindo, é porque elas não têm esse hábito, esse comportamento no dia a dia delas. E isso é essencial para que a gente possa se libertar, se conhecer. E aqui a gente hoje está falando, vai falar muito sobre isso, né? O autoconhecimento, reconhecer o nosso eu real, a nossa identidade. Então eu preciso me ouvir, eu preciso falar o que eu estou sentindo, né? E eu preciso equilibrar esse campo informacional e energético que essas informações causam. Então eu tenho que me gerir. Eu tenho que aprender a gerir. Então, a busca da minha terapia, hoje uma pessoa chega lá, eu vou conversar com ela, né? A gente vai buscar os gatilhos que estão causando aquilo ali. A gente não nasceu livre, então tem todo um sistema aí que tem que ser trabalhado, né? A gente nasceu, sim, com muita hereditariedade, com dificuldades, carregando pesos dos nossos antepassados, nosso Cheio de sistema obrigações, familiar. responsabilidades. Então, a gente precisa aprender a se libertar disso pouco a pouco para poder realmente conduzir como protagonista da nossa história, né? Que é para isso que a gente vem. Então, chega na minha sala, a gente vai ter essa conversa, a gente vai ter esse diálogo, sempre vai sair de lá com alguma orientação, porque sim, a gente não fala de religiosidade, mas de espiritualidade, essência. Né? E quando a gente pergunta como eu posso te ajudar, o que você está sentindo, a gente quer conversar com a alma, né? Eu sempre falo isso, eu quero tocar na alma, na dor da pessoa, porque só tocando na ferida que a gente realmente consegue se curar. E é sobre se curar, né? Então eu preciso curar a parte mental, as informações, para poder deitar na maca e sim, aí sim, essa canalização que é a energia Reiki, através da imposição de mãos, cuidar dos chakras, poder estar ali aberto para ser receptivo, a acionar essa energia que já está. Não é nada que é colocado dentro da gente, a gente já nasceu com tudo que a gente só precisa despertar. Tu sabe que eu aqui refletindo sobre o meu caminho do autocuidado, eu acho que o mais difícil, quando a gente começa a estudar sobre isso e a entender de certas coisas, é a gente encontrar uma comunidade que esteja naquele alcance. Exato. Porque tem muitas pessoas que parecem outra língua. Às vezes eu saio de lá com descobertas e com insights e com giros de chave que me aconteceram que eu não tenho com quem compartilhar. Então não é uma terapia que atenda qualquer pessoa, né? Exato. Tem pessoas que vão chegar lá e não vão entender a profundidade daquilo. Então eu precisei de uma jornada longa, assim. Não é para me desprender do material, mas é para entender que não é ele o carro-chefe, não é ele que tem que ser priorizado, né? Ele é uma consequência do que tem interno. Então, é uma das partes mais difíceis. Eu tô sempre procurando encontrar essa profundidade, mas parece que a vida faz exatamente ao contrário, para que tu volte sempre. São provações bem difíceis. E isso faz parte da caminhada do autoconhecimento, da evolução. Para que a gente está aqui? Justamente porque a gente precisa evoluir. Essa é a nossa missão. E se você colocar como tua missão de vida, né? Eu quero me tornar minha melhor versão, eu quero evoluir. Sim, vai ter que ter esforço, vai ter que mexer nas feridas que muita gente diz, não, então não vou mexer. Isso aqui não adianta falar, isso aqui não vai mudar. Não, eu preciso. Se realmente eu quero me tornar uma pessoa liderando a minha própria vida e tendo uma vida próspera, e quando eu falo em próspera, é muito além do financeiro. Sim. Né? O financeiro é só um resultado de uma satisfação que tu tem em te conhecer, em estar feliz no teu campo profissional, no teu campo familiar. Tá feliz aqui na vida. Eu amo estar aqui, né? Eu amo viver. Então, é um caminho e sim,
Cada um tem o seu tempo, né? E sim, vai gerar desconforto. Eu nunca... A minha sinceridade é essa. Sim, vai doer. Não sei se tu lembra, né? Mas nas primeiras eu disse assim, ó, evoluir dói, mas dói bem menos do que continuar. Eu acho que eu demorei uns 2 anos só para entender que a responsabilidade é sempre minha. E essa é outra questão, né? Um outro ponto que a gente pode falar aqui, que as pessoas chegam e buscam qualquer tipo de terapia. Sim. Como é que... Qualquer tipo de culpado, entendeu? Se tu me dissesse que era o pai, que era a mãe, que era o marido, eu ia dizer ótimo. E não outra, não sou eu, né? Não querem acreditar. E as pessoas ficam assim, tu pode, eu vim aqui pra você resolver um problema. Nenhum profissional, assim como nenhum médico, né? Nenhum remédio vai resolver o teu problema. Né? Vão ser paliativos, vão ser ajudas, vão ser bengalas ali que vão te dar suporte, mas você tem que pôr tudo isso em prática. Isso é primordial. Então, assim, não tem ninguém que te cure a não ser tu mesmo. Sim. Isso é importante saber. Bom, nós vamos fazer um intervalo, pessoal. Vamos passar a vinheta também com os nossos patrocinadores e vamos degustar as delícias da Cozinhar e tomar uma aguinha e a gente retorna em breve. Retomando, então, nosso episódio com Giovana Dias. A gente estava lendo a colinha aqui para não deixar de falar sobre nada, porque é muita coisa. Mas eu quero que a Giovana comece explicando para vocês, mulheres, que querem este autoconhecimento. Procurando Giovana para uma mentoria, qual é o primeiro passo? O que acontece com a gente lá dentro? Bom, hoje eu trabalho com 2 modalidades, né? Eu falei ali anteriormente sobre a terapia, chegar para uma sessão de terapia Reiki, né? E a terapia ela é composta tanto pela parte informacional do diálogo, mais o Reiki é o nosso carro-chefe ali de fechar com chave de ouro, aquele momento que é especial, que é único, né, é a pessoa, o momento da pessoa. Sempre quando a pessoa deita, diga assim, agora é teu momento, te desliga, só uma parte, né, te conecta. Eu sou uma mãe de um nenê de 1 ano e pouco, é lá que eu durmo. Aí a Gi termina e eu não sei quanto tempo ela me deixa dormindo. Daí uma hora ela encosta e eu já começo, desculpa, eu não sei onde que eu tava. E que eu saio do corpo e fico lá. É o teu momento. É o meu momento. Exatamente. De apagar e realmente reenergizar. Se reconectar contigo, isso é importante. Mas hoje eu estou trabalhando com 2 formas, né? Ou seria o tratamento, que seria, sempre é importante, ou tu experimentar, ver se tu vai se conectar com um profissional. Eu acho isso, assim, essencial a gente fazer essa escolha e conhecer o trabalho. Mas ou uma terapia para conhecer o trabalho, para fazer essa autogestão informacional e energética, ou as mentorias, né? Então, desde o início do ano passado, eu comecei a trabalhar com mentorias tanto de empresas, hoje eu faço mentorias em algumas empresas, trabalhando a questão da importância da autogestão emocional, porque isso influencia e impacta diretamente, né, no fluxo e no crescimento daquela empresa, mas individualmente também tem a mentoria, que é a mentoria que você está fazendo agora, que é a mentoria Viva o Seu Propósito. Sem ter um propósito claro, não tem como ter um caminho claro também e desembaraçado, que é o que a gente sim busca, né? Qual é o nosso foco principal? Seja qualquer ser humano quer crescer, quer evoluir, né? Tem uma ambição de se tornar uma pessoa próspera em todas as áreas da vida, tanto no grupo familiar, quanto no profissional, né? Na vida, em se relacionar bem com a própria vida. Então eu lancei essa mentoria para que as pessoas se descubram dentro desse processo, entendam que precisa seguir alguma linha de conhecimento, né, e que precisam reconhecer quem são e escolher de que forma vai viver essa jornada aqui. Porque, convenhamos, né, a jornada desse autoconhecimento e dessa evolução, ela tem tempo. E o tempo tá contra nós, então a gente não pode perder tempo, sim, né? Então hoje a mentoria, ela é para aquelas pessoas que precisam, eu não tenho claro a minha identidade e não tenho claro qual é o meu propósito de vida. Então a gente precisa se aprofundar, a gente precisa de técnicas de mudanças de hábitos, comportamentos, a gente precisa sair da zona de conforto. E vou dizer que às vezes a gente tem certeza do propósito,
mas ele não é nosso. Também. Ele foi sonhado por alguém, intitulado por alguém, incentivado por alguém. E no meio do caminho você descobre isso. No meio do caminho tinha uma pedra, e eu ainda tô desvirtuando as minhas. Mas assim, são ciclos, né? Para mim que tô fazendo mentoria. São ciclos onde tu precisa evoluir de um para poder alcançar a profundidade do outro e fazer a evolução. O primeiro para mim foi o mais difícil. Fala um pouco dele pra gente. O mais difícil. A gente precisa organizar a parte organizacional, planejamento, né? Não tem como a gente perceber o que está faltando ou qual caminho realmente escolher, porque sim, vem um monte de dúvidas, vem um monte de pensamentos ali na consciência, a bagunça interna. Então a gente precisa ter um planejamento estratégico de vida. Então eu preciso colocar isso no papel, preciso tirar da mente e colocar no papel. E aí tá uma dificuldade, não é só tua, Tamires, é de 10 pessoas, 9, 8 tem essa dificuldade. Não conseguem passar para o papel a sua escolha no seu âmbito familiar, no seu âmbito profissional, né, no seu relacionamento afetivo, no seu, enfim, quanto que eu quero ganhar, aonde que eu quero avançar. As pessoas têm dificuldade de fazer essas escolhas. E daí a gente percebe o quanto primitivo é o caminho do autoconhecimento. Mas depois que eu passo, lembra assim, que o primeiro degrau para subir, ele é gigantesco. Mas depois a coisa vai fluir. Então eu preciso passar por esse ciclo inicial, que é organizar para poder realizar. Eu preciso ter conhecimento do meu planejamento, né, de vida, entender quais são as minhas limitações, o que é que eu não estou fazendo e o que é que eu estou fazendo que está me colocando naquela posição que eu estou e não estou satisfeito, né, ou não tenho total certeza, e sim, é possível ter certeza. Eu, Giovana, tenho certeza absoluta que eu não quero uma outra profissão na minha vida a não ser essa, que o meu propósito é esse, impactar pessoas rumo ao seu potencial máximo. Tenho clareza disso, eu tenho segurança nisso, e isso é maravilhoso no nosso caminho, é algo assim que muitas outras coisas na nossa vida, né, começam a fluir, e é uma segurança, até o cansaço, ele nunca é extremo. E como eu falei anteriormente, eu tenho 3 meninos, né, tenho marido, sou dona de casa, eu não tenho ninguém para me ajudar, então minha rotina matinal é eu, minha casa, comida, meus filhos, essa é a Giovana, né, a vida real da Giovana. E eu trabalho de tarde, e eu, com toda sinceridade, eu não chego à noite cansada, eu chego feliz, e aquele cansaço físico do corpo, claro, de não parar de estar em movimento, ele é prazeroso. Por quê? Porque eu tenho o meu propósito claro, porque eu sei o que eu quero, eu sonhei com tudo que eu estou hoje vivendo, né? Então, eu não consigo admitir que pessoas não conseguem enxergar isso, e isso é algo que precisa ser construído através de uma decisão da pessoa. Então a pessoa tem que decidir, sim, eu quero escolher o meu caminho, eu quero viver uma vida próspera, eu quero entender e cultivar que eu preciso ter uma mentalidade positiva, né, e eu não só mentalidade, mas ações junto dessa mentalidade. Se eu não agir todo final de ciclo, né, Tamires, ali tem uma prática, tem uma meta, então tem que fazer, e eu como mentor eu cobro, eu vou pra cima, não passa pro outro ciclo, senão no meio da minha mentoria eu tentei me dar alta, né, e aí eu vou ficar quietinha pra ver se a Gi me esquece um pouco, porque são processos que acontecem, dão um start ali, mas eles acontecem no dia a dia. Então, tem fraquezas que a gente precisa digerir, tem questões que a gente discute lá e que eu preciso ter a certeza de o que eu acho sobre aquilo, né? Que caminho eu vou tomar sobre aquilo. Tem que decidir. E a vida é feita de escolhas e decisões. E às vezes é desconfortável demais tomar ciência de algumas coisas. O decidir eu acho sempre mais fácil, porque é difícil... Olha, eu derrubei o celular no chão. É difícil decidir quando tu não consegue compreender o porquê aquela situação está acontecendo e o que tem que ser feito para que ela mude. Mas depois que tu alcança o que tem que ser feito, decidir é uma questão fácil. Mas o medo do enxergar, às vezes, faz com que a gente suporte muitas coisas que sabe que no fundo não deveria estar suportando, né? E que a gente tome... Tu quase conclui que a tua vida é condicionada a muitas coisas menos a ti mesmo. Né? Como eu estou vivendo hoje. Depende de N fatores que não são meus. Então o mais difícil é vencer esses medos e essa resistência. Mas tudo é ciclo, não é? A gente vence e vamos para a próxima, nem videogame, vamos para a próxima fase. Cada fase vai ficar mais difícil, não vai ficar mais fácil.
Eu não consigo ser uma profissional que digo que vai ficar mais fácil. Não, os desafios sempre vai vir, o desconforto sempre vai vir. E é ali que a gente tem a noção e a certeza de que a gente está evoluindo. E muitas pessoas enxergam, eu preciso, vou fazer terapia, eu vou me curar disso, e minha vida está resolvida. Está resolvida naquele patamar, mas você vai chegar ali no topo da montanha, que nem eu dou esse exemplo, e você vai ver que tem montanhas muito maiores, muito mais belas, e que vai te aguçar querer chegar lá, mas não tem uma ponte de uma montanha para outra. Você vai precisar descer daquela montanha, enfrentar o vale novamente, subir nela. É você por você mesmo. Na verdade, você todos os dias lutando contra, né, as questões, as crenças limitantes que a gente tem profundamente, hereditariedades. Lembra que eu falei que a gente não nasceu livre, então tem muita coisa para ser trabalhada, tá? Então, sim, o caminho do autoconhecimento e de mergulhar em si mesmo e começar a avançar e ver que existem caminhos maiores e que teu propósito de vida vai muito além daquilo que inicialmente você não é todos os dias a mesma pessoa, você muda, né? Eu, Giovana, há 5 anos atrás era uma pessoa, hoje eu sou outra, daqui 5 anos eu vou ser outra. Mas a gente tem que estar em constante evolução, porque esse é o real propósito da nossa vida. Sábado eu estava fazendo uma outra mentoria que eu estou fazendo lá no Recanto Maestro, e aí eu estava ouvindo que não existe o parado, né? Não existe, nós somos matéria em constante movimento. Então, se tu fizer a análise de que não está indo para frente, você está indo para trás. Não existe, eu estou parado. Não, tu está perdendo. Perdendo energia, perdendo vida, perdendo algo. Então, na verdade, é sempre um para frente ou um para trás. A gente tem que ser igual a um rio, né? O que acontece com uma água parada? Ela não vai cheirar mal, ela não vai virar ali algo, uma podridão, né? Então, é exatamente a natureza. É só a gente observar a natureza que a gente vai ver o quanto, né? Vai contar para a sementinha ali de uma laranjeira que ela vai se tornar uma árvore linda, maravilhosa e que vai gerar frutos. Ela não acreditaria, mas esse é o nosso grande propósito de vida aqui, né? E sabe que falando sobre não ser livre, ninguém é e acho que nunca seremos, né? Olha, essa é uma pergunta que a gente vai ter que ir vivendo para ver. Eu acho, como que eu, nesse decorrer, uma questão minha, assim, pessoal, eu cada dia me sinto mais livre, principalmente quando eu me desafio, quando eu deixo aquele friozinho na barriga, sabe, que eu vou lá ao confronto do meu desconforto, né, como, por exemplo, agora gravando infoprodutos, eu quero impactar mais vidas, querendo ou não, gostando ou não, tá aí o mundo digital para isso. O que aconteceu? Eu fui lá estudar sobre algo que eu não tinha, que eu era uma ignorante total, e eu tô indo. É desconfortável? É. Mas ao mesmo tempo, qual é a sensação que eu sinto interior? Que eu estou avançando. E eu vou me sentindo o quê? Mais empoderada. E nós, mulheres, nós temos uma força assim, inestimável. Então a gente precisa acessar essa força. Como? Ouvindo nossa intuição, nossa sensibilidade, buscando nos provar, não é para o mundo, né? Olhar assim, a grama do vizinho tá mais verde que a minha, é a minha grama. Como é que eu faço para minha grama se tornar algo, né, que eu tenha total assim prazer de ver que ela está verde, está bem nutrida, bem cuidada, a minha vida. E acho que isso vem muito ao encontro, né, do nome do podcast, Se Ela Pode, Eu Posso. Todas nós podemos o que a gente realmente desejar, mas será que você não está olhando como o outro chegou lá? Né? Se você não está perdendo muito tempo de vida, lembra que eu digo que o tempo ele está contra nós? Volte a reconhecer a tua identidade, quais são as tuas aptidões, o teu talento, vai viver a tua vida, né? Pode olhar e dizer, olha, eu me espelho nessa pessoa, eu vou analisar como essa pessoa fez para que ela chegasse ali, mas ir ao encontro de querer ter a vida, de querer copiar algo, não, daí você perdeu a tua identidade. A gente tem que encontrar nossa autenticidade, nós somos fortes, nós somos únicas. Eu dou um exemplo, na maioria das vezes nos cursos, palestras que eu dou, uma árvore, uma mesma árvore, que tem as mesmas raízes. Analisa folhas dessa árvore. Tem alguma folha que é igual a uma outra? Não, elas têm arranhaduras diferentes, todas são diferentes, porque são únicas. E nós, seres humanos, somos únicos também. Então a gente precisa se interiorizar, se acessar, e, claro, eu vou aprender, tem mentores, tem pessoas que são inspiradoras pra gente, mas eu preciso escolher qual é o meu caminho e
trilhar o meu caminho, né? Ficar muito tempo perdendo tempo com o caminho dos outros. Você sabe que na mentoria eu identifiquei, acho que esse meu microfone tá baixo, deixa eu subir. Eu identifiquei que sou uma cuidadora. Então, eu tenho um plano, um projeto que eu não ponho em execução por diversas razões, porque eu sou uma procrastinadora e é uma correção muito importante na minha vida. Segundo, porque eu pareço muito empoderada, muito dona de si, mas eu tenho um medo absurdo do julgamento que isso vai trazer. E terceiro, porque eu tenho um medo. E não é um medo dos outros, porque a opinião dos outros já não é uma coisa que me incomode muito. É um medo de mim mesma. Eu não sei se de fracassar ou de dar tão certo que eu não saber o que fazer com isso. Então eu estou de novo procrastinando aquele plano que tu sabe qual é. Só que só tem um caminho. Seguir ele. E ponto final. Com os medos mesmo. O medo, ele é natural. Ele é um sentimento natural. E às vezes o erro da pessoa é querer não sentir medo. O medo, ele te traz pra tua presença. Né? Que no caso E lembra que a gente só vive e constrói no presente. A gente não vive do passado. Passado e futuro são que nem o vento, que você não consegue pegar, você não tem controle sobre. Agora, no presente, sim. Então, eu preciso validar, reconhecer, então meio caminho já está andado, eu sei reconhecer quais são os meus pontos fracos, né? O que eu preciso melhorar e pegar aquilo ali, abraçar aquelas minhas características e avançar e ir com medo mesmo. O caminho, a coragem te encontra no caminho, não tenho dúvida nenhuma. Tanto é porque isso, eu ensino, uma coisa importante aqui de falar, aquilo que eu vivencio. Eu digo que eu sou aquela terapeuta que se eu não experimentei, não vivenciei, eu não tenho autoridade sobre aquilo. Então, eu vivenciei isso, né? A gente luta, porque, assim, ó, uma pessoa que não é procrastinadora não é um ser humano, então, porque todo ser humano em alguma área da sua vida procrastina, seja para atividade física, seja, né, a gente tem isso no nosso ser, no nosso interno. Agora a questão e autossabotagem que vem junto, né, mas é trabalhar, é modelar, é diminuir aquilo que eu sei que está me impedindo de chegar no resultado que eu quero e começar a fazer o que eu preciso, eu vou lá fazer o que eu não gosto, mas para ter o resultado que eu quero. Essa é a frase, eu acho, né, o código mental aí que eu tenho que instalar na minha consciência. Vou fazer o que eu não gosto, mas para ter o resultado que eu quero. Então, eu vou aprender a lidar com os meus medos, eles são naturais para me colocar na presença. Deixa eu usar eles como um degrau para mim subir. Eu não vou saber como que será se eu não ir. Então, eu preciso avançar. E no teu caso é exatamente esse, né? É só avançar e deixar que o resto vem. Por fim, também concluí na mentoria que existe uma palavra muito difícil de se falar, que é inconstitucionalissimamente. E a segunda mais difícil de falar é não. Exatamente. Falar o não, a gente diz sim para... Olha, são poucas as coisas que a gente diz sim e que a nossa essência realmente queria dizer esse sim. Exato. Então, o dizer o não ele dói. Dói para dizer, dói assistir o outro ouvir, ele é desconfortável sempre. Exato. A gente precisa estabelecer isso como algo que é saudável para nós. Dizer não é muito saudável. Imagina, vamos pegar o exemplo aqui da gente dizer sempre sim para os nossos filhos. Que seres humanos eu estou criando para o mundo? O mundo lá fora vai dizer sim para eles sempre? Imagina o primeiro não que ele ouvir lá fora. Que é o que está acontecendo muito com a geração dos jovens hoje em dia, né? Não conseguem lidar com a frustração. Não conseguem lidar com a frustração. Daí vem o mais profundo, é o suicídio. Não tem sentido de vida. O que eu atendo de adolescentes que estão tomando uma quantidade assim, expressiva de medicamentos, tudo a nível de ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo. E eu digo que porque não reconhece a sua identidade, porque teve muito sim, teve muito os pais quererem colocar aquele filho dentro de uma bolha e não mostrar o mundo real que é. Então, uma das leis da vida, e aqui eu quero deixar uma sugestão de livro, que é As 9 Leis Inegociáveis da Vida, de Marcel Scalco. É um livro, assim, ó, que tem que ter conhecimento daquelas 9 leis. E uma das leis ali que vida é dor. E o que o ser humano faz? Ele foge o tempo todo da dor, né? E a gente não pode fugir da dor. A gente tem que usar a dor ao nosso benefício também.
Entender que, está doendo aquilo ali, como que eu soluciono isso daqui? Buscar, a dor vai fazer com que tu busque solucioná-lo, né? E ali tu vai encontrar a tua fortaleza, ali tu vai encontrar o que é necessário. Então o não é um hábito assim, ó, totalmente saudável e necessário na nossa vida, se a gente quer se desprender e assumir o quê? A liderança, o protagonismo da nossa própria vida. Eu preciso dizer não, principalmente se eu não quero. Eu não vou dizer não com agressividade, né? Não é um não com amorosidade, exato, né? Exato. Mas é um limite. É muito amor, não. É sinal de amor falar o não. Eu, quando os meus filhos, o maiorzinho que tem 8 anos, diz assim, ai mãe, como tu é chata, tudo é não. Porque daí um não é tudo, é não pra eles, né? E eu disse assim, filho, a mãe tá no caminho certo. Lá na frente, a conta vai fechar e vai valer a pena esses nãos. Mesmo que eu possa dar algo para ele, se eu sentir que não é necessário e que ele realmente tem que aprender a lidar com não ter tudo, né? E saber a valorização disso, o quanto tem crescimento nesse não dele. Quando ele diz assim, eu nem fico chateada, eu sei que eu tô no caminho certo. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Se a mãe tá chata, eu sou grata pela mãe chata que eu tive, a mãe que me disse um monte de nãos, de repente hoje eu não estaria no lugar que eu estou vivendo, né, buscando o meu crescimento pessoal. Eu me considero uma mulher forte, eu me considero uma mulher guerreira, que vai à luta dos objetivos, mesmo com a dor. Tá? Então leiam esse livro, porque vai virar assim, ó, umas 300 chaves na consciência. Gi, eu vou deixar aqui um spoiler, depois tu briga comigo se não poderia adiantar esse assunto, mas eu quero que tu diga tuas redes sociais, para que os nossos ouvintes e telespectadores possam passar pela oportunidade, porque eu sei que tu vai lançar em breve aí um curso prático para quem tem coragem de mexer em feridas e transformar a vida, o que tu puder já antecipar pra gente. Com certeza. Provavelmente agora início de maio, né, esse curso já vai estar disponível. As minhas redes sociais Sou Giovana Dias, lá tem bastante já conteúdos assim de despertares, porque a essência principal é eu despertar e eu começar a cuidar de mim mesmo, me valorizar. Uma frase que eu acredito que tu deve ter aprendido comigo é primeiro eu, né, mesmo com diversos compromissos e com um filho pequeno ali, difícil. Primeiro eu sim, porque eu preciso estar bem para que todo o resto flua bem na minha vida, né, e um pouquinho então sobre esse curso, é que serão 21 dias onde eu estarei ali lado a lado, fazendo com que você coloque em prática o conhecimento que eu simplesmente vou entregar tudo e mais um pouco que eu vivenciei, coisas minhas, práticas que deram certo, estão dando certo, e buscar, assim, trazer uma transformação de dentro para fora. Que às vezes a gente acaba se intoxicando de tanta informação, seja, eu digo, obesidade ali da informação, né? Seja de livros, e faço o curso disso, faço o curso daquilo, mas às vezes falta o colocar em prática. Então, tô trazendo algo simples, eficaz, transformador, mas para você sair do ponto que você tá e fluir, que nem um rio na vida. Esse é o objetivo. Estarei lá também. Gi, eu quero colocar uma novidade aqui no Pod, que até então não existia, mas como eu preciso ser grata, porque vocês vêm aqui, vocês me dedicam tempo, conhecimento, a oportunidade de estarem nessa uma hora comigo, nós trocamos energia e eu me engrandeço, né, com todas as experiências, e eu também preciso achar uma forma de ser grata para vocês que estão aqui. Esse podcast é um projeto pessoal, mas o meu ofício, né, eu sou arquiteta, é o que eu faço com amor, com excelência, e, como eu digo, não é um desenho, né, não são móveis, não são tintas. A arquitetura para mim é transformar os ambientes, é poder estar presente nas memórias mais importantes que as pessoas têm em vida, que são o convívio com a família, que são os seus trabalhos, né, que são o que enobrecem o nosso dia a dia. Então, aqui tem a decoração de um ambiente. Nossa, para que eu possa entrar um pouco na tua vida, na tua empresa ou no teu lar e também causar uma transformação, que é a minha missão como arquiteta. É uma troca, né? É uma troca. Também está impactando muitas vidas, né? Levando aí esse trabalho maravilhoso. Gratidão. Muito obrigada. Posso pegar? Pode.
Ai, que lindo. Pode sim. A gente tem uma luminária. Que linda. Que é um símbolo, né? Uhum. Um símbolo. E aí na tampinha aqui a gente tem as regrinhas para que eu possa então entrar no lar e na vida de vocês. Nós temos também redes sociais, vou citar para vocês, @zaparquitetura. Lá eu trabalho, é uma empresa familiar, trabalho junto com a minha irmã, são 2 irmãs apaixonadas por arquitetura. Então vai ser um prazer para a gente poder também entrar na casa ou no trabalho de vocês e transformar esses ambientes, estar nas memórias afetivas das pessoas. Né? Gratidão, amei. Que bom. Vou mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a Cozinhare, que nos trouxe esses canapés maravilhosos. Maravilhoso. A Ótica Norberto, que todo podcast me traz um exemplar de um óculos fantástico, ela sabe que eu gosto de óculos diferentes. E também quero agradecer a Mais Viva Farma, que é a nossa patrocinadora. Este brinde da Mais Viva também é para você. Ai, gratidão. Libriana nem gosta, né, Nada. de ganhar presente. Eu tô com uma outra Libriana aqui. Ai, que lindo. É muito bom poder trazer esses mimos, né? Eu digo isso... Gratidão. Adorei. E então vamos encerrar agradecendo a todas as pessoas que estão nos assistindo. O nosso episódio vai ao ar na TV Diário no sábado, Espera aí que me perdi. No sábado, 17 horas. E a gente tem ainda alguns trechinhos curtos aí que antecedem e posterior para que o pessoal pegue alguns gatilhos do conteúdo e consiga assistir o episódio completo no YouTube. Ai, perfeito. Que a gente possa impactar pessoas, encorajar mulheres a dizerem um não e a corrigirem coisas que nos incomodam. A se colocarem como prioridade. A se colocarem como prioridade. E também aquelas pessoas que não sabem o que incomodam, que não sabem o que precisa ser corrigido, buscar, né, encontrar esses porquês e esses novos caminhos para que todos possamos acordar sentindo, é outra coisa que eu tava prestando atenção nesse curso que eu fiz no sábado, né? Aprender a separar as pessoas realizadas das pessoas frustradas. O que é uma pessoa realizada? Exato. Porque a gente imagina que a realização acontece quando? No fim da vida? Hoje? Daqui 1 ano? Daqui 6 meses? Né? Então eu acho que estar realizada é saber que no ponto em que eu estou, eu já me sinto satisfeita, grata, ainda que eu tenha muito o que alcançar, né? Mas é estar hoje com todos os pontos alinhados e com a alma tranquila de que se está no caminho. Movimento, né? A importância de estar em movimento. Que isso faz validar toda essa sensação, essa busca, né? Muito obrigada, então, pela tua vinda. Profundamente. Gratidão por esse convite. Um beijo. Beijo.